Mas livro de Romanos, capítulo de número 1. Abra lá sua Bíblia, por favor, por gentileza. Livro de Romanos, capítulo de número 1. Primeiro, a carta de Romanos, de Paulo para a igreja de Roma. Fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, e o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho. Ele está falando com respeito de Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos por Ele. Olha só, irmão, por Ele, por Jesus, nós viemos o que? A receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Quantos são do Senhor Jesus aí, meu irmão? Então é para você essa palavra. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para quê? Para serdes santos, separados. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora pula para o versículo 16. Pula para o versículo 16 aí. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Roma. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o que, irmãos? É o poder. Você pode repetir junto? É o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Quantos creem no Senhor Jesus aí? Se você crê, diz a Bíblia, se você com a sua boca confessar a Jesus e crer no seu coração, então você é salvo. Então eu estou de frente aqui de um mar de salvos em Jesus Cristo. E aí olha o que diz o versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. O que é justo? Justiça. Justiça significa assim: você ficou justo, você foi justificado. Agora nós estávamos, com um escrito de dívida, mas Ele apagou toda a dívida e nós ficamos o quê? Justificados. Justo você ficou por causa do sangue de Jesus, e aí por isso você tem a salvação. E diz a Bíblia que aqueles que têm a salvação vai para o céu morar com Ele e viver eternamente. Amém, irmãos? Então você foi salvo em Jesus Cristo. Pode dizer glória a Deus aí? Por isso que quando o Charlie com a equipe aqui de louvor estava cantando a música, irmãos, que a cruz me libertou. Tem como não chorar. Seu destino é o céu. Você já é salvo em Jesus Cristo. Amém, queridos? Sabe como a igreja chegou aos dias de hoje, baseado nessa salvação? As 5 solas da Reforma Protestante. Irmãos, a Reforma Protestante foi um segundo marco da igreja depois do Pentecostes. Depois que veio o Espírito Santo, que encheu toda aquela casa, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Próximo marco que marcou a história da humanidade foi a Reforma Protestante. Diz a Bíblia, olha só o que diz a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo 1, fala assim, no versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para quê? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo veio, nos reveste de poder para sermos o que? Testemunha do próprio Deus e levar esse evangelho para a Judéia, para a Samaria,
no caso da nossa geografia local, ele está falando de geografia, ele está falando que nós somos revestidos de poder para a comunidade nobre conhecer o nome de Jesus, para a cidade de Manaus conhecer o nome de Jesus, para o estado do Amazonas conhecer o nome de Jesus, para que a nação brasileira conheça o nome de Jesus, e ele fala, até os confins da terra e até onde Deus nos enviar. Esse é o propósito de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho que nos ficou justo. E aí, irmãos, esse evangelho para chegar a toda criatura. Essa era a promessa de Atos capítulo de número 1. E quando veio o Espírito Santo, encheu aquela casa toda, o apóstolo Pedro, com um discurso, 3.000 pessoas entregam a sua vida. Há uma conversão genuína. Há uma conversão, realmente eles se entregaram para o Senhor Jesus. E aí começa a igreja primitiva. Começa uma igreja, era nas casas, irmãos, e essa igreja começou a crescer e avançar. Ao mesmo tempo que essa igreja estava crescendo, o governo político olhava para agora os cristãos. O que é cristão? Cristão é pequenos cristos. Ou seja, quem é cristão aí? Você é o pequeno Cristo, você é o modelo do Senhor Jesus, de princípios, de valores, de estabelecimento de reino. E esses pequenos cristãos estavam crescendo tanto que o governo ficou com medo, o Império Romano ficou com medo. E aí começou a grande perseguição. E um dos perseguidores, um dos que mais perseguiram a igreja foi o chamado Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. E indo para o seu destino de perseguição, buscando matar os cristãos, ele indo para Damasco, ele tem um encontro genuíno com Jesus. E de um perseguidor da igreja, agora ele estava vivendo em pleno evangelho, vivendo agora para o Senhor Jesus. E Deus mudou a vida desse homem, de Saulo para Paulo, que se tornou um dos maiores apóstolos, fora de tempo, diz a Bíblia. E a igreja cresceu tanto, irmãos, cresceu tanto, mas ao mesmo tempo que ela cresceu tanto, sabe o que aconteceu? Houve muita perseguição. No ano de 72, já da era cristã, no início da era cristã, vem um imperador Vespasiano, e ele literalmente constrói o Coliseu, aquela obra linda que tem em Roma, na Itália. Coliseu, irmãos, aquele Coliseu foi cenário para a matança de milhares e milhares de cristãos. O sangue de cristãos, de justos que entregaram a vida para o Senhor Jesus. Agora, irmãos, eles pegavam, amarravam eles, crianças, mulheres, homens, e se jogavam para as bestas feras, para o espetáculo ao vivo, para a celebração agora dos romanos, e vendo os cristãos morrendo. O sangue de justos que tinham entregado a sua vida para o Senhor Jesus agora estava morrendo. Sabe o que aconteceu? Quanto mais perseguia os cristãos, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguia aqueles que entregaram a vida para Jesus, quanto mais matavam, o sangue daqueles justos, daqueles cristãos, era como uma sementeira. Estavam plantando, eles não sabiam, mas estavam plantando sangue justo. E essa plantação, vai germinar, e a igreja não ia parar. A igreja cresceu cada vez mais e espalhou o evangelho do Senhor Jesus, aleluia. Pode perseguir a igreja, até nos dias de hoje. Nós não temos que ter medo de perseguição, porque quanto mais se persegue a igreja de Jesus Cristo, mais ela vai crescer. Por quê? Porque ela não está fundamentada, sabe, em crenças humanas, ela não está fundamentada em tradições humanas, ela está fundamentada na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ela não vai nos decepcionar. A palavra de Deus é a verdade, e se você confia na verdade, meu irmão, não tem nada que possa deter os filhos de Deus. Nada pode deter os filhos de Deus. Sabe, queridos, e 4 séculos essa igreja estava perseguida em 4 séculos, 400 anos de perseguição. Irmãos, as 5 solas vai nos ensinar a entender os fundamentos da igreja, porque nesses 4 séculos de perseguição, muita coisa aconteceu, e essa igreja primitiva, de tamanho poder de Deus, de tamanho crescimento, essa igreja, ela começou a se desvirtuar. As pessoas começaram a colocar heresias,
que era muita heresia, e desvirtuando o propósito de uma igreja primitiva, dos ensinos dos apóstolos. Quando Paulo fala para Timóteo, se não me engano, cuida de ti e da sã doutrina, Timóteo. Cuida da sã doutrina. Isso significa o seguinte: não desvia dos princípios da palavra. Só que o homem começou a desviar da palavra. A igreja começou a se desviar da palavra. As pessoas não estavam mais voltadas com o seu coração firmadas no Senhor. E aí o que acontece, irmãos? Essas 5 solas, nós vamos aprender que precisou acontecer para que haja, e foram 5 estandartes da base cristã, da base da nossa fé. 5 axiomas, ou seja, 5 verdades inquestionáveis da fundamentação da nossa fé hoje, e segue até o dia de hoje. Precisou se levantar esses 5 estandartes, esses 5 princípios, essas 5 solas, para quê? Para que a igreja pudesse voltar às práticas da igreja primitiva, voltar para uma igreja sadia, voltar para os princípios imutáveis de Deus. E hoje, irmãos, nós vamos aprender esses 5 princípios. Mas com 400 anos, a igreja parou de ser perseguida. No ano de 313, o imperador Constantino publicou um edito, ou um decreto, tornando o cristianismo uma religião legal. Uma religião agora, irmãos, que era do Império Romano, cessando a perseguição com os cristãos. Até depois, passa alguns anos, esse mesmo imperador, ele cria um outro decreto, o decreto da Tessalônica, o edito, o decreto da Tessalônica, tornando agora o cristianismo ortodoxo uma religião do Império Romano. Sabe o que significa? Uma nação inteira de um Império Romano. Agora, Constantino, 400 anos depois, está falando o seguinte: agora todo mundo é cristão. Todo mundo que é de Roma virou cristão, do nada. Sabe o que aconteceu? As pessoas que eram cidadãos romanos começaram a ser cristãos. Ou seja, eles não foram batizados. Eles não se converteram ao evangelho. Eles simplesmente agora tinham que ser cristãos para poder ser agora associado ao governo romano. Sem conhecimento. Um povo que não havia conversão, não tinha mudado a sua história. E o que aconteceu? Eles vieram para a igreja e começaram a pegar suas tradições pagãs. Porque não houve um convencimento de pecado. Não houve algo de você realmente se converter verdadeiramente e deixar suas práticas pecaminosas. Todos se tornaram cristãos da noite para o dia. De um decreto de um governo. Todos. E a igreja, irmão, sem conhecimento, o meu povo perece por falta de conhecimento. E a igreja, que era para ser uma igreja sadia, ficou desvirtuada, cheia de pecados. Os líderes daquela igreja, ao invés de, vamos ver como é a igreja mesmo, como é a palavra de Deus, o que a Bíblia está ensinando, eles começaram a aceitar a tradição dos pagãos. Eles começaram a aceitar porque agora todo mundo virou cristão. Todo mundo agora era cristão sem convencimento de uma conversão genuína. E aí, irmãos, eles começaram essas práticas pagãs a estabelecer dentro da igreja tradições. E essas tradições orais que não estavam no contexto bíblico, que a Bíblia nunca falou, nunca aprovou, eram às vezes muitas heresias. As suas tradições entrou dentro da igreja e desvirtuou a igreja, que era para ser um povo santo. As práticas populares, as rezas, vários princípios que não estavam na palavra de Deus. A interpretação dos pais da igreja, a criação de um magistério, de um colegiado de líderes, para eles agora doutrinarem conforme o seu querer, mas não agora baseado na verdade da palavra de Deus. A Bíblia, essa sua Bíblia, que era a fonte da base de fé, da era apostólica, agora concorre com as regras de fé dos humanos. Agora concorre. Era assim que estava a igreja, desvirtuada. Era a igreja da Idade Média. Para você que gosta de história. E aí, irmãos, acontece algo muito forte. Eles começam a ter um mercantilismo dentro da igreja. Começa a gerar muito mercado dentro da igreja.
sabe? Uma parte do corpo de Jesus, supostamente, objetos, como a coroa de espinho, lascas de madeira da cruz de Cristo. Irmãos, eram tudo muito vendido e tinha uma tradição popular que tais objetos, queridos, agora tinham um poder miraculoso. Objetos. Irmãos, olha esse tipo de objetos que eles estavam comercializando. O manto de Jesus, supostamente. O manto de Maria, supostamente. Pasmem. Aqui é muito forte. 400 anos depois, eles estavam vendendo frascos de leite da Virgem Maria. A pessoa. Lascas da cruz de Cristo. Os pregos, os espinhos, a lança que furou o lado de Jesus. Inventava lá uma lança e vendia, mercado. E dizia que eram relíquias santas, sagradas. O mais famoso que você já ouviu aí na mídia, em entrevistas, em um monte de reportagem, o Santo Sudário. Viu aquele lenço que supostamente cobriu o corpo de Jesus e tem a imagem do corpo de Jesus? Que é guardado lá numa catedral de Turim, na Itália. Até hoje existe. Irmãos, diz o João Calvino, em 1500 e alguma coisa, ele falou o seguinte: olha, se nós pegássemos todas as lascas da madeira vendida e recolhermos todos esses objetos que era da cruz de Cristo. Você lembra que Jesus carregou uma cruz? Quantas pessoas carregaram? Só ele. Pesada. Teve até uma pessoa que ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Se pegasse todas as madeiras, as lascas que foram comercializadas, dava para encher um navio inteiro. Mais de 300 homens. A igreja, que era para ser o fruto da pregação do evangelho, agora está virando mercado. E sabe o que aconteceu? Gerou peregrinação. Lá naquela igreja tal, tem a relíquia sagrada de Jesus Cristo, de Maria, dos santos, de outros mártires. Aí o povo ia lá para ver, para serem abençoados. E aí haja grana, irmãos. Tudo para encher os cofres daquela igreja que estava desvirtuada. Imagina isso, irmãos. Até hoje existem peregrinações. Eles começaram a fomentar cultos, missas, reuniões para consagração e culto dessas relíquias. Peregrinações, romarias, locais onde estavam essas relíquias sagradas, porque o povo queria ser abençoado. Tinha que pagar. Também, dentro dessa igreja da Idade Média, eles começaram a ter uma veneração às imagens de Jesus, às imagens de Maria, a dos santos e de outros mártires. Essas imagens, quando eram abençoadas por um sacerdote, por um padre ou pelo líder religioso, eles acreditavam, o povo acreditava que agora tinha uma importância espiritual tão profunda que eles começaram a venerar. Além das imagens, até o dia de hoje, eles criaram crucifixos, eles criaram rosários, eles criaram cruzes, eles criaram pinturas santas, velas, incenso, medalhas, óleos e ungüentos. Tudo para ser um mercado. E não é diferente de hoje, irmãos. Eu não estou falando de um catolicismo somente. Estou falando até de algumas práticas erradas que você olha e fala bem assim: venha nessa reunião que aqui tem o cajado de Moisés. Venha numa reunião e agora você tem uma água ungida que, se você beber, você vai ser tremendamente abençoado. Eu vou logo tomar uma que eu estou com sede. Venha, aqui tem sal grosso, água do Rio Jordão, ungida, e vende dentro frascos. Só pegar uma água aqui do banheiro, irmãos, né? Então, Railson, me ajuda lá, pega uma água lá, fala assim que é a água de Israel, e vende aqui para os irmãos, aleluia. Não estou falando de catolicismo, estou falando disso. Estou falando de uma igreja desvirtuada. Também eles criaram a cultura do purgatório. O que era o purgatório? É um local, é um processo que o ser humano vai estar passando e vai ter muito sofrimento antes da salvação. Mas se você, irmãos, isso foi muito forte, mas se você trouxer uma doação
generosa, esse purgatório vai ser abreviado. Esse purgatório você nem vai passar mais. Reuniões foram realizadas agora pelos sacerdotes para aliviar purgatório e tinha que pagar. Reuniões agora para os parentes dos mortos, porque eles foram para o purgatório. Então os parentes agora têm que trazer ofertas para aquele morto sair do purgatório. Reuniões até antes da pessoa morrer, das extremas unções. Falei certo? Extrema unção. Tudo pago. Tudo pago. E o mais grave, a venda de indulgências, que era o perdão do pecado assinado pelo próprio Papa. A pessoa estava lá cheia de pecados, mas quer agora o perdão. Eles acreditavam que existia uma jurisdição pessoal. Se você pagasse, e não era pouco dinheiro, você pagasse, você agora tinha o perdão dos seus pecados. Assinado, tinha uma carta. O Papa era a autoridade de perdoar pecados e assinava essa carta. Venda de indulgência. Tem um fato histórico do Papa Leão X. Ele precisava de muito dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, lá em Roma. E ele enviou, irmãos, seus vendedores de indulgências para toda a Europa, para ganhar dinheiro. Essa é a igreja desvirtuada da igreja primitiva, mercadológica. Pensando agora no bem-estar, o povo já não tinha acesso mais à Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, se você não conhece essa verdade, você fica escravo. Se você não conhece a verdade, você fica escravo. E esse é o cenário, irmãos. E algumas pessoas veem o seu contexto e se revoltam. Tem um homem chamado Martinho Lutero. Irmãos, e por isso que eu estou ministrando, porque nós estamos agora, sexta-feira, dia 31 de outubro. Completou acho que 507 anos da Reforma Protestante. Onde agora, irmãos, isso aqui eu abro um parêntese. Onde é comemorado o Halloween, o diabo coloca uma festa das bruxas. Onde a igreja deveria celebrar a uma reforma de voltar aos princípios fundamentais da palavra. E aí sabe o que acontece? Era para ser, irmãos, as maiores celebrações, mais do que Natal, Páscoa também, mais do que Natal, mas era uma celebração da igreja, de cumprir a ordem e os mandamentos da palavra. A Reforma Protestante, de um homem monge, de um homem que seguia todos os dogmas da igreja católica da sua época, seguia todos os rituais, mas ele estava tão perturbado. Ele olhava para essas vendas de indulgências, ele olhava para essas práticas e não sentia paz nenhuma. Até isso incomodou ele, até o dia que ele, buscando o Senhor ardentemente, leu o texto de Romanos, capítulo de número 1, que é o mesmo texto que você leu. Foi quando ele entendeu que o meu justo viverá pela fé. E esse justo, vivendo agora pela fé, ele entendeu que não precisava das obras humanas, não precisava de indulgência para receber o perdão, a redenção dos seus pecados, não precisava de intermediário, de uma igreja intermediando, não precisava de um sacerdote para ser o mediador da sua salvação. Simplesmente ele precisava de uma única coisa, chamada fé. Fé em Jesus Cristo. Fé. E aí, dia 31 de outubro, irmãos, teve até outros reformadores, mas que morreram e não foram aceitos. Martinho Lutero foi um dos mártires, um dos marcos da igreja, que literalmente teve muito sucesso com a sua reforma. E no dia 31 de outubro de 1517, ele pega 95 teses. Em frente, irmãos, aos 50 anos antes, foi criada a imprensa. Foi criada a imprensa, essa imprensa que nós conhecemos hoje. Como é que era se divulgada a imprensa? Jornais, as notícias, era divulgada na porta da igreja. Colocava-se na porta das igrejas as notícias. E aí Martinho Lutero já vivendo essa prática da imprensa, de um meio já de imprensa. É como se hoje, irmãos, fossem as redes sociais. A imprensa foi um marco para a Idade Média. Como a rede social é hoje para os nossos tempos hoje, onde a informação chega muito rápido. Martinho Lutero pega 95 teses, ele crava
na porta de Wittenberg, da igreja de Wittenberg, chamando agora aos líderes, aos doutores da lei, para um confronto das práticas erradas, das práticas pecaminosas, das práticas que não estão na palavra de Deus, para que haja uma reforma, uma mudança, voltando para as práticas sadias, criadas por Deus na igreja primitiva e dos apóstolos. Essa é uma revolta de um homem cheio do Espírito Santo. E começa essa reforma protestante. Irmãos, essa reforma protestante foi um mártir que ele literalmente espalhou para muitos países aderiram, realmente reconheceram que a igreja precisava ser reformada. A igreja precisava voltar aos princípios corretos, que norteiam a nossa fé, e que tem base, e que se você tem base, você está correto no caminho certo. Você está correto no caminho certo. E esse foi um movimento muito acelerado, muitos países aderiram, outros não aderiram tudo, foi metade, mas teve muito sucesso, foi o início de uma grande reforma da igreja. E aí, irmãos, a igreja, vendo esse grande aceleração de crescimento agora dos protestantes, de uma igreja protestante, e aí sabe o que acontece? A igreja também tenta combater essa reforma, e eles chamam de contra-reforma. O Papa decidiu fazer uma reunião em Trento, em 1546. Uma reunião que durou 18 anos. 18 anos que eles reuniram para saber e lutar contra agora esse novo movimento. E eles trouxeram algumas afirmações. Alguma dessas afirmações nessa reunião no Concílio de Trento, eles decidiram, eles condenaram a doutrina protestante da justificação somente pela fé. Precisava das obras. Eles não aceitaram, irmãos, e isso é até o dia de hoje. Eles não aceitaram a doutrina que você é justificado, que você tem a salvação somente pela fé. Aqueles que acreditaram, que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, que entenderam que o meu justo vive pela fé e aceita a salvação através e somente da fé, o que eles declararam? Essas pessoas são anátemas. Anátemas. Uma outra decisão desse concílio, combatendo a reforma protestante, eles declararam a vulgata popular, as tradições populares, eles não negaram, eles não se arrependeram. Literalmente eles fomentaram para continuar mais ainda as relíquias, o culto às relíquias, o culto às imagens, as indulgências, a venda das indulgências, a doutrina do purgatório, tudo por questões financeiras para encher cada vez mais o cofre daquela igreja. E eles fizeram também, irmãos, e até hoje existe uma definição dos 7 sacramentos, que é o batismo, que é o crisma, que é a eucaristia, a penitência depois da confissão ao padre, a extrema unção de doentes, ordens ao sacerdócio e o casamento. A pessoa tinha que estar dentro desses 7 sacramentos. Se não tivesse nesses 7 sacramentos, não tem a salvação. Isso significa que a salvação estava mediante a uma igreja, estava mediante a uma pessoa, estava mediante, a condição de alguma situação em que ela tenha que praticar pelas suas obras. E a salvação não vem através de obras, a salvação vem exclusivamente, somente pela fé. Só a fé. Irmãos, já pensou? Uma penitência. Depois que você confessa, literalmente, aquele ouvinte que vai ouvir num confessionário, ele se intitulava Persona Cristo. Ou seja, era a simbologia da própria imagem de Jesus para perdoar pecados. Aí ele falava bem assim: você cometeu pecado, então você será perdoado. E aí te dava uma penitência por questões do teu pecado. Aí te dava uma consequência que você tinha que fazer. Perdão de pecados estava condicionada à vontade humana. Deixa eu só te falar uma coisa: não existe ninguém que possa perdoar pecados, somente Jesus Cristo de Nazaré. Somente Jesus Cristo. E eles reforçaram esse culto aos santos, das suas relíquias, a doutrina do purgatório e das indulgências.
E aí nós podemos agora entender por que na Reforma Protestante existe as 5 solas. Porque agora tem fundamentos de uma igreja desvirtuada para as 5 solas. Coloca aí na primeira sola. Sola Escritura. Traduzindo, somente a Escritura Sagrada. Diz o texto sagrado de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente a Bíblia é a fonte divina de fé e a prática da igreja. Somente a Bíblia pode ser interpretada por si mesma. Não tem ninguém, irmãos, que pode interpretar a Bíblia se não for ela mesma. Talvez você possa ver algum texto que você tenha dificuldade de leitura. Quer saber a interpretação verdadeira? Procura outra passagem da Bíblia que explica a própria palavra. Porque a Bíblia Sagrada, ela é o fundamento da nossa fé. Somente as Escrituras Sagradas é a base da nossa fé. Somente. Certa vez, lá em Tapauá, vou usar aqui nossos irmãos que eram de Tapauá. Pregador, evangélico, profeta, entre aspas, baseado, seu carnalidade, chegou e liberou uma palavra profética para uma senhora que estava sentada lá atrás. Qual como a nossa amada irmã, só do Charlie, né? Mãezinha da Ellen. Virou para uma senhora, distinta, séria, liberou uma palavra profética. Falou assim: eis que te digo, serva minha, Deus vai te dar um marido. Como nossa amada irmã, o marido estava do lado dela. Você sabe essa história, né? Como é que Deus vai falar, ferir o próprio princípio de casamento indissolúvel? Será que agora o profeta está levantando a voz e dizendo o seguinte: ei, vou quebrar o princípio da Bíblia e a pessoa vai contrair um novo casamento? Isso é carnalidade. Somente a Escritura, um cano de 66 livros, o Espírito Santo falando através da Escritura, que é a autoridade máxima da igreja. A Bíblia Sagrada é a autoridade máxima da igreja do Senhor Jesus. Não é Papa. O Papa, por si só, existe um decreto de 1300 que o Papa, ele se instituiu como autoridade máxima de interpretação doutrinária. Ei, ninguém pode substituir a Escritura Sagrada. Somente a palavra de Deus é a nossa base de fé. Mas ninguém. E aí você tem que julgar as Escrituras. Eu estou falando, você está falando do Papa, talvez você fale assim: só catolicismo. Não, até crente, irmãos. Se eu, em nome de Jesus, não estiver falando da palavra de Deus, você pode me falar com a minha liderança. Se algum pregador aqui, alguém estiver aqui, não está falando da palavra de Deus, fica tranquilo que eu vou, muito amor e carinho, a gente vai corrigir. Essa igreja aqui, a igreja verdadeira de Jesus, tem que estar baseada somente nas Escrituras Sagradas. Ela é inerrante, ela é infalível, ela tem tudo, ela tem tudo. Não aceitamos outra fonte de interpretação. Segunda sola, sola fide, somente a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Deus nos justifica pela fé. Não tem intermediação de sacerdotes, não tem intermediação de pastor, não tem intermediação de padres, não tem intermediação de bispo, não tem intermediação de Maria, não tem intermediação da igreja de ninguém. É somente a fé. É somente a fé.
Nós recebemos a salvação de maneira direta, através de Jesus Cristo, que perdoou todos os nossos pecados, e justo nós ficamos pela fé. E aí nós temos a vida eterna através da graça do Senhor Jesus. Isso exclui, irmãos, qualquer mediação, qualquer situação. Eu preciso de tal coisa para poder receber a salvação. Existem religiões, seitas, que dizem o seguinte: eu preciso fazer boas obras para eu poder ser salvo. Não, ninguém precisa fazer obra nenhuma, porque a salvação vem pela fé. É só você crer no Senhor Jesus. É só isso. Não precisa fazer mais nada. Você não precisa ofertar. Você não precisa dizimar para ter salvação. Ninguém vai aqui chegar com você: olha, você vai ter que agora ofertar. Você tem que pagar preço. Já viu gente que fala bem assim? Você agora tem que pagar preço para ser reconhecido por Deus. Você já é reconhecido por Deus por simplesmente você ser filho dele. Pessoas estão enganadas, muitas vezes segurando uma corda por causa da obra. Eu tenho que agora fazer sacrifícios. Eu tenho que agora pegar um chicote e me autoflagelar para eu poder ser abençoado. Eu tenho que poder me humilhar para eu poder... Irmãos, Jesus Cristo já tomou sobre si todo o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus. Você não precisa fazer mais nada. Se você simplesmente crer no Senhor Jesus, no seu coração você acreditar, você já tem a vida eterna. Aleluia. É isso. Não precisa fazer nada. Somente a fé. Pastor, mas eu quero fazer uma sopa. Faça sopa porque você agora é salvo. Não fazer uma sopa porque agora você precisa ser salvo. A fé, ela vem ao teu encontro para realmente a prática das boas obras, mas não são as boas obras que garantem a sua fé. Entendeu? Quem entendeu aí, diga amém. A terceira sola gratia. Somente a graça. Romanos capítulo 3, versículo 24. Fala assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Deus nos é dada para nos habilitar e crer, e não para nos ajudar a realizar boas obras. A graça é o favor imerecido. Talvez você se sinta aqui: pastor, eu pequei tanto, e você fala assim: eu não sou digno, eu não mereço. É aí que é somente a graça. Deus quer abençoar a sua vida e a minha, porque não é pelos seus feitos. Realmente você não merece, por isso que o Senhor derrama a graça. É o favor imerecido. É o favor imerecido. Não é pelas suas obras, mas é somente pela graça que nós obtemos a salvação. É só você acreditar e tomar posse. Você acreditar e tomar posse. Acredita. Mas pastor, eu fiz tanta sonzeira, eu era nó e tal, no meu bairro era conhecido como fulano de tal. O Senhor Jesus, Ele olhava para você com muita graça, e Ele quer te abençoar desse mesmo jeito. É pela graça, é o favor imerecido. Você não merece, mas você recebe, porque você acredita e você crê e toma posse da salvação. Se fosse por merecimento, você não poderia nem estar aqui, nem eu. Mas pela graça, essa graça nos alcançou. E hoje estamos aqui, celebrando ao Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Tudo é pela graça. Eu não preciso de objetos, rituais, para obter o favor de Deus. E gente precisa de objetos para receber favor. Precisa de algum. Se não tiver esse óleo, se não tiver esse crucifixo, se não tiver, meu Deus, eu não vou ter o favor de Deus. Mentira! Você já tem o favor de Deus. Nova criatura você é, as coisas velhas se passaram, e agora tudo e é somente pela graça de Jesus. Quarta sola Cristo, somente Cristo. João 14, versículo 6, fala assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Somente Cristo é mediador de Deus e os homens. Não tem, irmãos, intercessão de Maria. Não tem intercessão de anjos, não tem intercessão de santos, não tem intercessão de pastor, não tem intercessão de ninguém, é somente Cristo. A nossa vida está firmada no Senhor Jesus. Jesus não é um único caminho, Jesus é o caminho. Jesus não é simplesmente, apenas uma verdade. Jesus é a verdade. Jesus não é apenas uma vida, Jesus é a vida. E se você for por Ele, então você tem acesso ao Deus Pai. Jesus Cristo é somente Cristo. Somente Cristo. Tem gente que pensa bem assim: pastor, mas eu estou aqui nessa religião porque, se não for através de Jesus Cristo, a religião fica vazia. Religião fica vazia. Se a sua intenção do coração não veio aqui adorar o Senhor Jesus, somente a Ele, você veio adorar outra coisa, e isso é idolatria e é pecado. Mas nós aqui temos um povo que adora o Senhor Jesus, somente a Jesus. E entende a sua posição de fé, somente Cristo. Não olha para homens. Tira os olhos de pastores. Tira os olhos de pregadores. Tira os olhos de ministro de louvor, de músico, de dançarino, de intérprete, de teatro, seja lá o que for. Os teus olhos só tem que estar fitos no Senhor Jesus. Porque esses pregadores, esses ministros, eles são apenas ministros e apenas são homens como eu e você, e nós vamos falhar. Mas Jesus é infalível. Coloca os teus olhos no Senhor. Como diz o salmista: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro não vem de uma igreja, o meu socorro não vem de um pastor, o meu socorro não vem de uma programação, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é que me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele, quando você descansa debaixo da sombra de todo onipotente, e a Ele que você se apega com amor, diz a Bíblia no Salmo 91, então eu te colocarei a salvo. Aleluia. Tira os teus olhos em pastores, tira os teus olhos em padres, tira os teus olhos. Aquele pregador, que admire, tem suas admirações. Mas é somente o Senhor Jesus. Ele é o pastor dessa igreja, não somos nós. Ele é o bom pastor, é Ele que cuida das ovelhas, é Ele que nós viemos prestar culto de louvor e adoração. Parabéns, Charles, sua voz foi linda, cantou muito bonito. A pessoa pensa que é a pessoa que já recebeu a sua glória. Estou só pegando um exemplo do nosso querido amigo Charles. Diz a Bíblia que isso é uma vã glória. Uma glória passageira. Parabéns, Charles. Você cantou muito bonito. Já recebeu sua glória. E aí nós entramos na última sola. Sola deu glória. Somente. Glória somente a Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Você não pode dividir a glória do Senhor com ninguém. Gosto muito do pastor Eloy, quando ele está ministrando, ele faz um gesto, e irmãos, parece tão simples, mas quando o louvor está pegando fogo, né? Aquela coisa lá, e nós estamos glorificando a Deus, ele faz um gesto bem simplesinho. Ele sai de cena, não sei se você já viu isso, ele vem para o lado, como se ele: Senhor, aqui é o teu lugar de honra, não é meu. Eu vim aqui para adorar Jesus. Sai de cena, a glória é tua. Ele sai de cena mesmo. Isso, irmãos, ele não faz por acaso, não. Sai de cena. A glória é dele. Não é nossa. Toda a glória é do Senhor. Toda a glória é dele. Não é por ninguém. Se fosse por alguém, receberiam a glória passageira. Se fosse pelas obras, receberia parabéns, você é uma boa pessoa. Uau, como você ajuda os pobres, parabéns. Uau, como você é lindo cantando, tocando. Uau, como você é lindo pregando. Uau, como você é lindo lá na mesa de som. Como você é um servo. Meu irmão, olha que nessa igreja tem muitos servos tops das galáxias, que eu fico constrangido.
É o parabéns? Parabéns. Mas a glória não é sua. A glória é dele. A glória é dele. O louvor é dele. A adoração é dele. Só a Deus a glória. Somente glória a Jesus Cristo. A Ele todo louvor, toda adoração. E eu concluo dizendo, coloca a imagem. Primeira imagem. A Reforma Protestante, com essas 5 solas, ela veio para nortear novamente a igreja, se arrepender das suas práticas pecaminosas e fazer com que a igreja tenha princípios sadios, estabelecimento de fé. Se nós seguirmos, olha aqui para esses olhos que eu já estou terminando o culto. Escute aqui para esses olhos, veja aqui para mim. Nós seguirmos, nós tivermos uma igreja muito bem consolidada, uma vida muito bem consolidada, nessas 5 solas. Somente a palavra, somente a fé, somente Jesus, somente a graça e somente a glória a Ele. Por isso que a igreja precisou de uma reforma, para voltar às práticas que Deus determinou de uma igreja abençoada e sadia. E eu concluo dizendo, essas 5 solas, esse sistema serve para humilhar o homem. Humilhar o homem. Que é isso, pastor? Porque tudo é por Ele. Não é por você nem por mim. Tudo é para Ele. E para humilhar e colocar o homem no seu devido lugar. Para saber que só existe um Deus soberano. E eu quero ser dependente desse Senhor todos os dias da minha vida. Possamos crescer na fé em Jesus Cristo. Somente para Ele. Deus nos coloca na posição correta. A posição de pecadores que precisam da graça dEle.